Biofertilizante. Se você produz o seu próprio alimento aí na sua horta, no seu pomar, se você utiliza o sistema orgânico de produção, você precisa conhecer os biofertilizantes. E nessa aula eu vou ensinar a vocês o que é, quais são os tipos que existem, como que são preparados, quais são as vantagens, as desvantagens, até mesmo o custo eu vou ensinar para vocês hoje aqui. Então, se você quer aprender mais sobre esse elixir aqui, né, esse complemento nutricional para suas plantas, fica comigo aqui até o final. Vamos lá! Então, os biofertilizantes, eles são adubos, né? Eles são fertilizantes orgânicos ou organominerais que passam por um processo durante sua fabricação chamado de fermentação. Então, eles são riquíssimos em nutrientes, tanto em quantidades quanto em diversidade. Então, aqui a gente tem aqueles 13 nutrientes que são essenciais para as plantas, né? Tanto os macro quanto os micronutrientes. Se você não sabe quais são esses, tem muitos vídeos aí explicando para vocês quais são. E além disso, a gente também coloca, geralmente, né, você pode colocar ou não, alguns nutrientes que são benéficos, não são essenciais, mas são benéficos também. Então a gente costuma já aproveitar e colocar aqui. E outra vantagem dele é que a forma química que esses nutrientes estão, por eles terem passado por um processo de fermentação, então eles ficam numa forma que a planta consegue absorver facilmente, né? Eles ficam mais disponíveis. E por isso eles são utilizados tanto para as plantas ornamentais, frutíferas, as hortaliças, tá? E a gente costuma utilizar eles para complementar a adubação, ou seja, você faz a sua adubação lá de preparo de solo, né, que são os que a gente coloca o corretivo, que é o calcário, depois você coloca a sua adubação de plantio e depois a gente complementa com um biofertilizante, onde a gente vai oferecer para a planta aqueles nutrientes que ainda não foram colocados, né, à disposição dela, e isso vai ajudar a fechar ali aqueles nutrientes que são essenciais e também a equilibrar a quantidade de nutriente na planta. Isso vai ajudar muito a ter uma melhor produtividade e uma maior resistência a pragas e doenças, tá bom? Então é como se a gente oferecesse, né, no plantio a gente oferece aquele arroz com feijão básico, né, que já tem quase tudo que a gente precisa, e depois a gente oferece ali uma misturinha, né, um bifinho, um ovinho ali para a planta poder ficar melhor ainda. Então, é basicamente esse o processo, tá? E os biofertilizantes, a gente pode encontrar ele tanto na forma sólida, né? Por exemplo, o bocashi que você encontra para comprar ou que você faz, ele também é considerado um biofertilizante porque ele passa por um processo de fermentação durante a fabricação. Mas eu vou conversar com vocês aqui mais especificamente sobre os adubos líquidos, os biofertilizantes na forma líquida. Então esses aqui líquidos a gente pode aplicar via solo, né? Você dilui aí no regador ou alguma coisa e aplica via solo. Ou você pode aplicar também via fertirrigação. O que é isso? A fertirrigação é quando você tem uma irrigação igual essa minha aqui, que é de gotejamento. Então, antes ali perto da sua torneira que vai trazer a água, você coloca um sistema ali e você coloca o biofertilizante numa caixa, por exemplo. Aí essa caixa vai ficar com água rica em nutrientes. E a mangueira a mangueira de irrigação de gotejamento vai distribuir, né? Vai gotejando aquela água rica em nutrientes lá no pezinho da planta, lá na raiz da planta. Então a gente chama isso de fertirrigação, tá? Ou a última opção é você fazer via foliar. Então você coloca um pouquinho lá no seu pulverizador, né? E aplica via foliar também, tá? Então tem essas três maneiras de a gente aplicar o biofertilizante líquido. E agora vamos ver como que a gente prepara isso daqui, né? Do que ele é formado. Então os biofertilizantes, eles são formados, né? Eles são feitos através de mistura de materiais,
Então, a primeira coisa que a gente coloca são os materiais orgânicos. Esses materiais orgânicos que a gente utiliza, geralmente eles seriam descartados, jogados fora, no lixo ou descartados de alguma maneira. Mas dá para a gente reaproveitar e fazer esse adubo maravilhoso. Então, você pode utilizar os estercos, né? O esterco animal pode ser utilizado brotos de poda, por exemplo, brotos de poda de tomate, são muito utilizados. Pode utilizar também farelos, né? Então, a indústria, quando você extrai, por exemplo, o óleo de soja, o óleo de algodão, sobra muito farelo da moagem, né? Que você moe, né? Espreme, esmaga ali, sobra aquele farelo. Aquele farelo pode ser utilizado, tá? Para você fazer esse tipo de adubo. Então, pode utilizar o farelo de trigo, pode utilizar o farelo de arroz, pode utilizar o farelo de soja, o farelo de torta de mamona. Então, são todos esses subprodutos que a gente pode reutilizar e fazer o biofertilizante. Além disso, a gente vai acrescentar essa mistura, a gente vai enriquecer com minerais, né? Então, até agora a gente colocou os compostos ali que são de origem orgânica e agora a gente vai colocar os minerais, que é para enriquecer isso. Então, a gente coloca o quê? A gente pode colocar os pós de rocha, por exemplo, de rocha calcária, né, que é o calcário. A gente pode colocar pó de rocha fosfática, pode colocar alguma outra fonte de fosfato que você tiver. Você pode colocar farinha de osso. Algumas receitas usam farinha de sangue, outras colocam micronutrientes que você compra e coloca lá os micronutrientes. Então, a isso você vai enriquecendo, colocando ali o cálcio, fósforo, o potássio, os micronutrientes, né? Ali você pode colocar os benéficos, o cobalto, o silício. Então, a cada receita, né, cada formulação vai ter a sua receita. Então, você tem que ver o que melhor vai se adequar à sua adubação, bom? E essa mistura, sabe, ela tem que ser proporcional. Então, a quantidade de matéria orgânica e a quantidade de minerais, elas têm que respeitar algumas proporções para não ficar uma adubação desequilibrada, que senão não vai adiantar, né? Então, você equilibra isso e submete isso a uma fermentação. Então, se essa relação mineral orgânica não for bem ajustada, vai atrapalhar também na fermentação. Porque a fermentação, ela é feita pelos micro-organismos. E os micro-organismos, eles precisam ter as duas coisas também para poder sobreviver, crescer, proliferar, né, e degradar todo esse material aí. E esses micro-organismos que fazem essa fermentação, você vai ter que colocar nessa mistura aí. Então, você pode colocar tanto micro-organismos que você capta lá do ambiente, ou como, por exemplo, se você pegar um pouco de solo de mata, né, que é um solo mais preservado, é um solo que é mais conservado e tem essa quantidade, diversidade de micronutrientes, você também está acrescentando ali. Ou você pode comprar, por exemplo, esse daqui, ó, são micro-organismos eficientes, né? A gente chama, tem uma sigla, né? ME, que são micro-organismos que são benéficos, que você compra e pode acrescentar. Então, e você também pode fazer captação do ar. Então, no próprio ar tem micro-organismos que são bons para você utilizar. Então, você pode fazer a captação. Muita gente faz captação usando bambu cortado no meio, com arroz branco, aí começa a dar o fungo, aí separa ali os fungos que, dependendo da cor, né, separa, e depois você coloca numa garrafa, coloca numa coisa e vai alimentando aqueles micro-organismos que são bons, né. Aí tem gente que faz isso para fazer fermento biológico, para fazer essas coisas de fazer queijo, o próprio kefir também, quem faz kefir em casa, né, também você pode colocar isso na mistura para ser fonte, né, ali tem o inóculo dos micro-organismos eficientes. Então, é muito importante você ter essas 3 frações aí, né, esses 3 produtos para você fazer esse composto. Então, você tem que ter o material orgânico, o material mineral
e os micro-organismos para que tudo isso aconteça, né? Para que essa fermentação aconteça, tá bom? Então agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver quais são os tipos, né? As receitas que existem aí, as vantagens e as desvantagens. E quais são as vantagens e as desvantagens da gente utilizar o biofertilizante na nossa adubação? Primeira vantagem é que a gente vai fornecer nutrientes tanto para a planta quanto para o solo, né? Que a gente sabe que a gente também tem que adubar o solo, que é lá que ficam os micro-organismos, né? Que trabalham a nosso favor e a favor das plantas. Então a gente vai deixar tanto o solo quanto a planta mais ricos. A gente também vai ajudar a equilibrar a nutrição vegetal. Então, se tem um solo mais equilibrado, a planta vai estar mais equilibrada. E isso vai ajudar a prevenir as pragas, as doenças, vai diminuir o estresse que a planta sofre quando tem falta d'água ou quando tem excesso de calor. Então, é muito importante, principalmente agora, nesse verão, nos calorzão. E com isso a gente vai conseguir aumentar a diversidade de micro-organismos no solo. Porque afinal o nosso biofertilizante ele é um composto rico em micro-organismos eficientes, benéficos. A gente está colocando isso no composto, né? Na nossa mistura. Então a gente está também colocando no solo e nas folhas, né? Se você fizer a aplicação via foliar, você está deixando essa folha, né? Com uma quantidade de micro-organismos aqui na folha que quando vier um patógeno, algum fungo, alguma bactéria, né? Alguma coisa aqui, vai ser mais difícil dele se proliferar ali sozinho, tá? Porque já é um terreno que já está ocupado. Ele não vai entrar ali e colocar a cerca dele onde ele quiser, não. Ele vai ter que lutar para poder se alojar aqui, porque aqui já vai ter micro-organismos eficientes, benéficos. A mesma coisa no solo. Então a gente também tem isso. E a consequência de tudo isso é o quê? Uma planta mais saudável, uma produtividade maior, tá? E a desvantagem, né? Nem tudo são flores, né? Veja bem esse calor, já até vim aqui para a sombra. Nem tudo são flores. Por exemplo, em muitas receitas a gente pode colocar o esterco bovino fresco, né? Porque é uma fonte de nutriente e como ele é fresco, né? Ele tem ainda muitos micro-organismos. Então, ao invés de você acrescentar um micro-organismo eficiente que você comprou, que você capturou, ou o seu kefir, você já está colocando o esterco fresco que é rico em micro-organismos. Porém, além dele ter os micro-organismos que são benéficos, ele também vai ter alguns patógenos, tá? Principalmente algumas bactérias, né? Como a salmonela. Então ele pode ter salmonela, ele pode ter a Escherichia coli, né, que é a E. coli, que geralmente é o que dá dor de barriga nas pessoas. Então tem que tomar muito cuidado para que quando a gente acrescentar esterco, principalmente o esterco na forma fresca, né, você também tem que ter a consciência que você está colocando esses patógenos também lá. Então, por isso que é importante que passe pelo processo de fermentação, que vai fazer com que esses micro-organismos, esses patógenos, né, diminuam os seus níveis até atingir os níveis aceitáveis. Então, quem, por exemplo, vai fazer para poder comercializar, ou as pessoas que já comercializam, existem padrões de referência que a pessoa tem que cumprir. Então, não pode ter excesso de patógeno, porque senão você não pode usar na sua adubação, tá? E a outra desvantagem é que demora para ser preparado. Então, demora aí, dependendo da receita, da formulação, vai demorar até 60 dias. Esse meu aqui demora quase 60 dias, tá? E ele é trabalhoso, por quê? Você tem que ir acrescentando um pouco, depois passa uns dias, você acrescenta mais alguns minerais, acrescenta, você tem que mexer, porque alguns fazem a fermentação depende de oxigênio e outros a fermentação não vai oxigênio, depende da receita. A minha aqui, que eu uso, vai oxigênio, então você tem que ficar mexendo para ir aerando a solução, para não estragar. E mesmo depois de pronto, você tem que continuar, deixa ali no lugar que tem sombra, que não bata sol, para não estragar, vai dando umas mexidas de vez em quando, que é para não perder também. Então ele é trabalhoso. Algumas pessoas, né, algumas propriedades grandes, elas fazem tanques de aeração, então coloca a aeração forçada ali, então não precisa preocupar, tá? Então
essas são as desvantagens. E quais são os tipos de biofertilizante mais conhecidos aí, os mais utilizados, principalmente na agricultura orgânica? Então a gente tem alguns que a gente pode comprar, tá? Então se você tiver a curiosidade de ver quais tem disponíveis aí para você poder comprar, é só você colocar aí na busca, né? Biofertilizante orgânico. Então você vai ver lá que tem alguns disponíveis para você comprar. Aqui na minha horta eu usei muito tempo um que chama Soil 7. Então ele não tem todos os micronutrientes, ele não tem a mesma quantidade de nutrientes que tem nesse que eu uso hoje, que eu apresentei para vocês, mas não dá trabalho, né? Você vai lá, compra, paga caro ainda e usa, tá? Outra coisa também, um biofertilizante que é mais fácil de fazer e usar, né, é o chorume. Então quem tem aquelas composteiras que tem a captação embaixo do chorume, né, que tem a torneirinha lá embaixo, você consegue captar o chorume e ele é um biofertilizante, produto de uma fermentação, né, que a compostagem nada mais é que uma fermentação. E tem algumas outras receitas famosas. Por exemplo, esse meu que eu utilizo aqui, que eu mostrei para vocês, ele é chamado de super magro. Então ele tem esse nome porque ele foi desenvolvido por um pesquisador, né, que o sobrenome dele era Magro, então ele tem esse nome por isso. E ele qual que é a vantagem dele? Ele é feito com esterco, tá? Então a fórmula básica dele, né, a original é com esterco fresco, mas eu utilizei como se fosse um bocacha ali, tá? Eu utilizei farelo e farelo de mamona. Então o meu não tem esterco fresco, então você pode ir adaptando as receitas para a sua realidade, para o que você deseja. E ele vai leite, vai melaço, vai minerais, então você compra os micronutrientes e coloca lá. Então o meu, esse daqui, ele tem todos os micronutrientes, né, todos os nutrientes, exceto o cobre. Eu não coloquei cobre nessa formulação. Por que eu não coloquei? Porque geralmente a gente acaba fazendo, durante o cultivo, acaba fazendo uma ou duas pulverizações, às vezes, com alguma cauda fungicida. Por exemplo, a cauda bordaleza. E a cauda bordaleza, ela já tem cobre na sua formulação. Então, como eu já vou aplicar cobre via fungicida, então eu não coloco na fórmula do biofertilizante, que é para não dar excesso. Entendeu? Mas se você não pretende ou não utiliza a cauda bordaleza, você coloca também e deixa ela completinha, tá? Então esse super magro, ele precisa ter oxigenação, então você tem que ficar mexendo, tá? Todas essas coisas que eu vou falar aqui, se você jogar aí na internet, vai ter receita, vai ter vídeo, porque são muito conhecidos e utilizados. Tem também o Agrobio, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, na Seropédica, que é a base também de esterco bovino, melaço, leite. Então não muda muito assim a composição, tá? Mas é uma coisa ou outra ali que vai facilitar para um, dificultar para outro. Então você tem que escolher uma receita que você gosta mais. E o Agrobio também demora para ficar pronto, tá? Quase o mesmo tempo é de super magro, 56 dias. Aí tem um outro que chama Vairo, que foi desenvolvido por um pesquisador também, Vairo e Santos, né, por dois pesquisadores, que esse é diferente porque ele não vai, é um processo anaeróbio, não vai oxigênio. Então é um processo fechado, tá? E também é a base do esterco bovino. E o último, assim, o mais recente que foi desenvolvido e que foi colocado à nossa disposição é o da Embrapa Hortaliças, que é o HortiBio. Então ele é a base de farinha de sangue, farelos, cinza de madeira, grão moído, sabe, varredura de chão. E também é um processo aeróbio que precisa de aeração, tá? Então os mais conhecidos são esses que eu selecionei aqui para falar para vocês e que estão aí, tem as receitas todas abertas para todo mundo poder fazer, tá? Entretanto, a dificuldade para quem tem pequena propriedade ou que consome, assim, produz para o consumo próprio, é que essas receitas, elas geralmente são para você fazer 100 litros. Então você tem que fazer umas continhas lá para poder fazer uma quantidade bem menor para você, tá? Aqui na minha casa mesmo, eu faço uma receita, né? No meu curso também eu dou essa receita que é para fazer 10 litros.
Então 10 litros dá para você usar o ano inteiro numa horta igual essa minha, numa área, né? Igual essa minha, não só na minha horta, mas no meu pomar também, tudo. De mais ou menos aí uns 300 metros quadrados. Dá tranquilo para você usar um ano. Então, você demora para fazer? Demora. Mas depois, se você conservar direitinho, ir mexendo, deixar fora do sol, ela dura, então você vai usando, tá? Aquela minha mesmo, agora a gente está finalzinho de fevereiro aqui. E eu comecei a preparar ela acho que foi em fevereiro do ano passado. Por aí, mais ou menos por aí. Então já está com quase um ano aquela ali, tá? E eu não uso só aqui também. Onde eu vou dar consultoria, essas coisas eu levo também, distribuo, né? Porque é muito que dá, tá? Então, gente, agora, quando e como aplicar? Quando e quanto aplicar de biofertilizante na sua horta? Tá? Então, gente, a dose que você vai colocar e a frequência vai depender muito do seu manejo de adubação. Então, se você fez já uma adubação de plantio bem feita, se você já colocou aqueles nutrientes que tem que colocar, se você já tem uma recomendação que você utiliza, você tem que seguir ela. Por quê? O esquema, tá, vai depender muito da cultura e do biofertilizante. Então, tem biofertilizante que você vai poder colocar uma dose maior, tem biofertilizante que você pode colocar uma dose menor. Se você for colocar via solo, a dose pode ser maior. Se você for colocar via folha, tem que ser bem menor, tá? Principalmente no via folha. Para você ter uma intoxicação, né? Você causar uma toxicidade nas suas folhas, pouco custa, porque é muito sensível mesmo aos micronutrientes. Então, se você aumentar muito a dose, vai causar dano na sua folha, vai queimar, você vai começar a ver aquelas pontinhas que vão ficando aqui assim, bem pretas, assim, sabe? Então, quer dizer que queimou. Então, vai depender do seu esquema de adubação. Além disso, por exemplo, se eu for utilizar na minha horta, eu ponho uma dose X. Se eu for usar aqui, ó, na fruticultura, por exemplo, eu aumento essa dose, porque são plantas mais resistentes, que eu posso colocar um pouco mais, que ela não vai sentir tanto. Agora, lá nas minhas hortaliças, eu tenho que colocar uma dose bem pequenininha, tá? Então, para mim, o que eu faço aqui, na minha recomendação de adubação, que eu faço para mim, para meus clientes, para meus alunos? Eu faço uma adubação de plantio, um preparo de solo bem feito, e o biofertilizante eu aplico quinzenalmente numa dose de 0,5%. É bem pouquinho. Você fala, Marina, mas é muito pouquinho. Sim, é muito pouquinho mesmo. Então é só para equilibrar mesmo a planta, melhorar e complementar, tá? Então é bem pouquinho mesmo. E eu utilizo muito o biofertilizante para correção. Então vamos supor que às vezes eu vejo que a planta está com alguma deficiência, tá? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui esse limão, tá? Então ele tá aqui, ó, se você for ver bem direitinho, ó, ele tá com uns pontinhos aqui, ó, mais amarelados e internerval, tá vendo? E onde que tá? Tá aqui nas folhas mais novas, né, intermediárias, tá? Então, provavelmente isso daqui é uma deficiência de manganês, tá? Então, se eu quiser melhorar isso, né, fazer uma adubação de correção, eu posso utilizar o meu biofertilizante, porque ele tem manganês em sua composição, tá? Ó, essa daqui é uma folha de laranja, tá? E tá vendo que também tem as manchas internervais, ó, só que tá bem mais pronunciada, assim, bem mais amarelo comparado com essa daqui, ó. Cadê? Então, essa daqui, ó, provavelmente é deficiência de zinco. Então, também tem zinco lá no meu biofertilizante. Então, eu posso usar para complementar, como adubação de correção, tá? E, então, é assim que eu faço, tá bom? E vamos ver, então, agora quais são os resultados que as pessoas, né, já pesquisaram, já avaliaram. Quais são os resultados, né? O que isso vai trazer de benefício? Então, já foi observado, tá, que, por exemplo, para a cultura da beterraba,
você usando o Agrobio, você consegue aumentar bastante a área foliar da beterraba. Então as folhas elas vão ficar maiores, vão ficar com maior produtividade de folha. Não tem diferença na produção de tubérculo, mas de folha vai ficar muito maior do que se não tivesse colocado o biofertilizante, tá? Também tem trabalho sobre o maracujá usando o Agrobio. Então se você utilizar um biofertilizante, né, no maracujá, você vai aumentar o diâmetro de caule, você vai aumentar a quantidade de ramos, você vai consequentemente aumentar a quantidade de frutos, tá bom? E consequentemente você vai aumentar a sua produção. Você também pode ter benefícios, né? Um pesquisador aí que é muito conhecido, principalmente aí pelos agricultores orgânicos, que é o professor Bettiol, ele pesquisou o efeito do super magro, que é esse que eu utilizo aqui, em hortaliças e frutíferas, e ele teve bons resultados. Então por isso que as pessoas usam e a ciência comprova que realmente é bom. Além disso, o professor Bettiol ele também viu que o super magro ele diminui a incidência de doença, de patógenos nas hortaliças. Então é um outro benefício comprovado, tá? Não sou eu que estou falando não, é a ciência. Então, no melão também, tá? No melão utilizando o Vairo, né? Que é um tipo de biofertilizante, também aumentou a produtividade. E o Hortibio, né? Que é o da Embrapa Hortaliças, que é o mais recente agora, tem bastante pesquisa já em cima. E eles testaram para pimentão, pepino, alface. E sim, em todas as situações, teve um aumento de rendimento, tá? Comparado com outros biofertilizantes. Então, vale a pena você fazer. E vale a pena você aplicar. Mas Mariana, qual que é o custo disso? É muito caro? Geralmente, né, quando a gente faz assim pulverizações foliares, são coisas mais caras. Por quê? Primeiro é a mão de obra que você tem que colocar. A mão de obra nunca é barata, né? Porque você tem que ter alguém para pulverizar. Outra coisa é que os micronutrientes eles são caros. Então, por isso que poucas pessoas fazem. Mas se você for comprar um biofertilizante, pode jogar aí na internet, você vai ver que realmente é caro, ainda mais em escala pequena, que a gente vai comprar 1 litro, né? Meio litro, 200 ml. Então, se você for comprar, a pesquisa que eu fiz aqui ontem, você vai encontrar por litro, né, de R$16 até R$200 o litro. O valor vai variar da marca, se tem certificação do IBD, né, que é um selo que garante que o produtor, principalmente que é orgânico, né, está usando um insumo que também é certificado, orgânico e tal. A quantidade de micronutrientes, tem tudo isso. Mas se você fizer, por exemplo, esse meu, eu faço aqui. Então, o meu, que ele é riquíssimo, não tem, tá? Se você for comprar um biofertilizante com tantos micronutrientes como esse que eu faço aqui, você não acha, tá? E o meu aqui, ele sai por... O ano passado, né? Agora esse ano tudo mudou o preço, mas o ano passado que eu fiz ele saiu por R$7,30 o litro, tá? Então é um valor muito, muito abaixo do mercado. Tá? Então vale a pena você aprender, você fazer e você dedicar umas horas aí para você fazer ele e conservar depois para ter esse elixir aí da produtividade, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, aprendido e até a próxima. Tchau, tchau!